é Lília Marasato. Eu estou aqui para poder passar algumas mensagens onde Deus tem ministrado meu coração, tem falado comigo. E eu quero passar isso para vocês também, porque é tão bom, né, quando a gente fala do amor de Deus, principalmente assuntos que edificam a nossa fé, que edifica também até o nosso ânimo no nosso dia a dia, porque às vezes a gente está tão desanimado, cansado, né? E quando vem uma palavra de Deus assim que venha renovar as nossas forças, é maravilhoso. Então é isso que eu tô aqui agora para poder compartilhar e falar para vocês um pouquinho do amor de Jesus. Bom, a mensagem que eu quero dizer aqui para vocês hoje, ela está no Velho Testamento. Está no livro de Êxodo, no capítulo 17. É onde Moisés, que ele foi usado, né, por Deus, que ele deixou também de ser usado, onde Deus falou com ele, como todos nós sabemos, né? Não sei se você sabe da história de Moisés, mas no próximo vídeo eu posso contar mais especificamente sobre a história de Moisés. Mas nesse vídeo eu quero falar do Moisés, mas depois que ele libertou o povo de Israel do Egito, depois que o povo do Israel, eles saíram do Egito e hoje eles estão, hoje não, depois, né, da saída deles lá, de todo aquele processo, ter passado no deserto, e eles ficaram parados no deserto durante 40 anos. Então esse período de 40 anos é onde Deus começou a trabalhar, né? Porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele sempre fala com a gente, só que muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Por isso que a gente tem que estar com ouvidos atentos, né? Ouvidos bem abertos, para quê? Para que a gente possa ouvir melhor e que a gente tenha sabedoria, porque não é só ter conhecimento, né? Um tem que andar com o outro. Conhecimento junto com sabedoria. E a sabedoria de Deus, ela nos transforma cada vez mais e também revela, né? Onde Deus revela e manifesta sobre nós, povos, né? Então, eu não sei se muitos aqui sabem, eu tenho uma deficiência múltipla, onde eu estou com baixa visão, tanto é que esse olho aqui vocês podem ver que ele tá baixinho, que eu até tirei a prótese. Eu uso uma prótese, tanto é que eu tenho que como posso fazer? Eu vou fazer uma lavagem, sabe? Lapidar a prótese, porque ela perdeu o brilho. Olha só, gente, que interessante, né? Se a gente falar isso, né, sobre o brilho, a gente também tem que ter esse brilho de Cristo. A gente não pode deixar que o brilho venha apagar de nós, né? Então a prótese perdeu esse brilho. Mas graças a Deus, assim, que pelo menos eu não preciso, né, também ficar dependendo dessa prótese. Então, eu não estou usando ela no momento porque ela tá gasta, ela tá feia. Então eu prefiro ficar assim mesmo natural, né? Porque eu me sinto bem também, claro. Já chegou pessoas, né? Chegou pra mim e falou assim, chegaram, né? Mas já chegou porque foi uma. Essa pessoa chegou e falou assim, ai, seu olho é estranho, tá? Aí eu até falei, mas tá te incomodando? Aí ele falou, tá. Falei, então sai daqui, você não é obrigado a ficar conversando comigo, é só você cair fora, né? Mas se estiver te incomodando, você não precisa também estar assistindo, tá bom? Mas assim, eu não fico incomodada porque eu não tô vendo é nada. Mas quando eu olho no espelho, que eu me vejo, eu percebo também essa diferença, né? Porque ele tá bem murcho, tá fechado, ele não consegue abrir. Tanto é que ele é estranho mesmo. Com a prótese, quando eu coloco a prótese, ele melhora mesmo. Mas, como eu preciso ainda, né, marcar e tal, demora, né, os procedimentos, então tá tudo bem, né? Eu graças a Deus, sou uma pessoa, assim, muito bem resolvida nessa questão, não vou deixar, sabe, assim, que com essa enfermidade venha me abater, né? Deixar com que eu desanime, que eu me feche, que eu me esconda, que não apareça mais para as pessoas. Pelo contrário, eu sou muito assim, o que Deus tem pra mim, o que eu sou, sabe? Qual é o propósito de Deus pra minha vida. Por isso que eu estou aqui agora para poder compartilhar e falar para vocês aquilo que Deus tem falado comigo, trabalhado. E é tão tremendo, é tão maravilhoso a palavra de Deus, porque ela edifica muito a minha vida. E também quero passar isso para vocês, aquilo que Deus tem falado comigo, que é muito bom ouvir a palavra de Deus, não é verdade? A Bíblia mesmo fala, né, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a fé, ela é levantada e a gente consegue se animar até mais, não é verdade? Então é isso que eu tô aqui. E aí eu tô com o iPad, porque o iPad eu consigo aumentar a letra,
e a letra fica maior, mas ainda por cima eu preciso de um óculos, né? Este óculos, gente, ele é estranho mesmo, ele é uma lupa. Só que assim, eu já testei várias formas de colocar assim para a Bíblia, né, em expresso. Tanto é que eu quero muito uma Bíblia assim de letra gigantesca. Porém, tem Bíblias que tem a letra grande, mas não consigo ler. Por quê? Porque a folha ela é fininha e a parte de trás aparece, né? Ela reflete, mas no sentido contrário. Então, dificulta também a minha leitura, mesmo estando com óculos. Aí eu demoro mais ainda, eu já demoro para ler. Vocês vão ver aqui no processo aqui, durante a minha leitura, vocês vão entender o procedimento, porque a visão, que assim, eu estou com glaucoma, né? Mas eu creio no milagre de Deus, né? Eu creio que Deus vai operar esse milagre um dia, em nome de Jesus, né? Se não operar, amém, está tudo bem. O importante é eu estar bem com Deus, né? Então, às vezes, conforme a leitura eu estou fazendo, até no dia a dia, ela é muito lenta e às vezes eu confundo as palavras, leio errado, falo errado, assim, por quê? Porque eu acho que aquilo tá escrito, mas aí depois eu volto, opa, não, tá errado. Então, a minha vida é assim, gente. Então, vamos ver aí conforme o início, o caminhar aí da mensagem que Deus vai falar com a gente, né? Como tem falado comigo. Ai, gente, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Então, bora lá parar de conversar, hein? Do Êxodo capítulo 18, tá bom? É onde a gente vai ler a partir de agora. Que fala sobre Jetro que visita Moisés. Para quem não sabe, Jetro foi o sogro de Moisés. Porque Moisés, quando ele fugiu, né, do Egito, ele foi parar em Midian. E lá em Midian ele conheceu um sacerdote. E este sacerdote era o Jetro. E tanto é que se tornou o sogro dele, que Jetro deu a filha dele mais velha, que é a Zípora. E aí ele casou e teve 2 filhos com ela. Só que quando ele teve um encontro com Deus, lá que Deus apareceu em forma de fogo e que não se acabava, e também não pegava, não fala, os galhos, né, eles não queimavam, tipo, o fogo estava indo, mas tipo, não acabava. Então ele falava, o que é isso? Que coisa mais estranha, né? Assim, tanto é que ele aproximou lá tudo, foi um processo que Deus teve com ele, e aí ele voltou para o Egito, mas acabou no meio do caminho deixando a esposa dele, por circunstâncias que depois eu explico melhor. E aí ele foi lá, e Deus operou muitas maravilhas, muitos milagres, e aí depois ele conseguiu, né, tirar todo o povo de Israel que estava lá sendo escravizado. E aí ele tirou e o povo começaram a caminhar para ter a terra prometida, para ter a liberdade deles, né? Só que eles acabaram ficando no deserto durante 40 anos. Por quê? Porque o povo acabaram murmurando. Eles murmuravam, reclamavam, a vida deles era assim. Ou seja, Deus muitas vezes liberta a gente, mas a nossa mente continua sendo escravizada. Deus, ele quer, sabe, o bem pra gente. Mas isso significa que o nosso emocional ainda precisa ser trabalhado, precisa de processos de libertação para que a gente não continue na escravidão. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, por exemplo, em certas situações que a gente passa, que Deus ele cura, Deus ele liberta a gente, mas a gente continua preso, né? Mas no emocional. Então a gente precisa trabalhar isso, precisa ser trabalhado no emocional para quê? Para que a gente venha ser transformado e não continuemos na escravidão psicológica. Então aqui no livro que eu estou lendo agora, que está no capítulo 18, é onde Moisés ele fazia o quê? Tinha um acampamento, né, que eles estavam ali parados, porque assim, eles mudavam de lugares às vezes, né, até chegar em Canaã, só que precisa de um longo caminho, né, até chegar lá. E por conta de murmurar, por conta de reclamar, atrasa mais ainda a bênção, né? Então, Jetro começou a reparar umas coisas, umas situações que Moisés estava fazendo que não tinha necessidade. E eu fiquei pensando, falei, peraí, isso serve também para a minha vida no dia a dia, isso serve para o meu trabalho profissional, né? E serve também para a igreja. Então, você vê, são situações diferentes, porém com coisas aqui iguais, vamos dizer assim. Como a gente vai ler aqui no decorrer da mensagem, a gente vai entender mais. Então, bora lá ler a leitura. Vamos lá. Êxodo 18, no capítulo 1.
Jetro visita Moisés. No versículo 1. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do segundo filho, Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os 2 filhos. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou, cada um perguntando ao outro se ia bem, de saúde. E depois eles entraram na barraca de Moisés, na tenda. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho. E como o Senhor havia socorrido, Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. O que Deus tem ministrado no meu coração para poder falar um pouquinho é sobre Moisés, quando ele escolhe os ajudantes, né? Como assim? Vamos ler a leitura. Está no livro do Êxodo, do capítulo 18, versículo 13 em diante. Bora lá? No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo? Com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite. Moisés respondeu: Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo, para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito, você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora, escute o meu conselho. Jetro falando. O Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus. E também que leve a eles os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los
como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, de 10. Devem ser homens que temem a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os casos mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as questões mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Gente, olha que tremendo! O que eu fui ministrada nesse livro, nesse trecho, né, nesse capítulo, foi essa questão, né, que muitas vezes a gente quer fazer tudo. Por exemplo, dentro de casa, né, mulher. Mulher, qual é o papel da mulher? O papel da mulher é o quê? Ela ser abaixo do homem, que a gente tem que ser submissa ao homem, certo? Então a gente tem que dividir as tarefas, né? Nós mulheres, nós temos que dividir também com o esposo e não deixar que isso sobrecarregue sobre nós. Pra gente fazer tudo, porque tem filhos para cuidar, para educar, porque não é fácil. Porque gerar filhos é fácil de estar tendo ali. Mas e conforme a criança está dando seus passinhos, né? A criança está dando os passos, aí começa a vir o quê? A questão da gente ensinar no caminho que a criança deve andar, que seria dar limites, a gente frear a criança aquela questão que não pode, que está fazendo errado. Tem todo esse cuidado. E para a mulher fazer isso tudo sozinha, não dá. É difícil. Imagina, cuidar de casa, tem que limpar a casa, que não é fácil. Fazer comida para criança, porque a criança tem um horário certo, por exemplo, de acordar para tomar café da manhã, tem um almoço, tem o cafezinho da tarde, tem um banho, depois tem a janta, depois tem que fazer dormir. Tem todos os processos. Imagina, casa também para cuidar. Então, a gente tem que saber dividir as tarefas. Por exemplo, criança. Criança, ela tem aquela bagunça que ela faz. E geralmente as mães querem catar tudo. Então, quer dizer, já está sobrecarregando isso. Então, tem que ensinar a criança a catar os brinquedos. Pode pegar, tem que ensinar a criança a tá brincando, ensina ela a guardar, para não sobrecarregar para você. Por exemplo, o marido chega, pede ajuda também para ele. Amor, cuida dele para mim, para eu terminar de fazer algumas coisas aqui, porque eu tô cansada. Ou então, amor, me ajuda a lavar a louça, me ajuda, sei lá, fazer alguma coisa, entendeu? Tem que dividir as tarefas. Por quê? Porque senão sobrecarrega para mulher, para você mulher que faz tudo isso, e você se desgasta. E aí o que acontece? Muitas vezes você deixa de cuidar de você, você deixa de pensar em você. Aí tem aquela questão assim que a gente coloca, né? Ah, eu não tenho tempo nem para ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo para nada, nem para cuidar de mim. Pois é, aí entra essa questão da gente dividir as tarefas. Final de semana, por exemplo, vocês saem no salão, o esposo está em casa. Ele cuida da casa e você vai cuidar de você também. Entendeu? Então, assim, essa questão que eu vi foi justamente isso, para que sobrecarregue a nossa vida dentro de casa. Por exemplo, quem é solteira é a mesma coisa. Ajudar a sua mãe, ajudar o seu pai, servir também dentro de casa. Eu sei que aqui na minha casa, por exemplo, a minha mãe, ela quer fazer as coisas para mim, mas por quê? É o jeito dela. O servir dela é fazer tudo. Então eu sempre tô pedindo, mãe, quer que eu ajude? Quer que eu ajude? Não, não preciso. E eu acabo me acomodando também, porque toda vez eu peço e não ajudo. Então a gente tem que ir fazer, entendeu? Tipo, não se acomodar. É como eu estou começando a fazer. Por quê? Porque se a gente der ouvido a isso, porque as mães falam, não precisa, porque às vezes não quer atrapalhar, às vezes, sei lá.
mas a gente tem que pegar e fazer, entendeu? Então a gente tem que ajudar também a dividir as tarefas. Porque também não é fácil para nossas mães, né? A gente que é solteira. Eu sei que a gente trabalha, tem o nosso trabalho, que a gente chega, tem faculdade também. Que dia de semana, muitas vezes, fica pesado e puxado. Mas a gente tem que aproveitar e dividir também o tempo para orar e ler a Bíblia. Porque a Bíblia ela é muito clara, falando que a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Então, a gente tem que dividir essas tarefas, como casada, como solteira, como viúva, como qualquer coisa. Agora, no profissional. No profissional é a mesma coisa. Dentro de uma empresa, para não sobrecarregar pra gente, vamos supor, a gente é funcionária, né? Mulher e homem, tanto faz. A gente é funcionário de uma empresa. Aí, por exemplo, aí tem um colega ali que passa serviço pra gente, fulano, e a gente acaba deixando. Vai sobrecarregar para nós. Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso não sobrecarregue. Porque o sobrecarregar pra gente fica pesado. E quando pesa, a gente desgasta. É perigoso a gente cair até em estresse, cair em depressão. Tem um monte de sentimento que vai acumulando na nossa mente e a gente acaba frustrando. Então não é legal. Então a gente tem que prestar atenção nesses cuidados para que não venha sobrecarregar, que não venha pesar para nossa vida no dia a dia. Agora você que é dono de uma empresa, de um negócio, é a mesma coisa, divide as tarefas. Observe quem tem mais capacidade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também na hora de a gente fazer uma entrevista, por exemplo, de a gente contratar um funcionário para nós. Quem a gente está contratando? A gente tem que conhecer, saber como que funciona, entendeu? Tem que moldar também, tem todo aquele processo. E às vezes eu penso que é até melhor a gente contratar pessoas que não tem experiência. Por quê? Porque é mais fácil de moldar, é mais fácil de ensinar o funcionário a fazer aquela atividade do jeito certo, né? Do que aquele que já sabe, que já tem um jeito, que até a gente moldar é mais difícil. Dá certo? Dá, dependendo do caráter da pessoa, né? Então tudo é processo, cada caso é um caso, mas como eu estou explicando nesses dois lados. Então quer dizer, o que acontece? No trabalho, a gente tem que dividir também essas tarefas, colocar responsabilidade. E a gente sempre ensinar o funcionário, falar, olha, coisas muito pesadas que você não está dando conta, passa para mim, que eu vou te ajudar a fazer. Não deixe que isso sobrecarregue, não deixe que isso pese para você. Então, você está entendendo? São processos, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que cuidar de nós também, a gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do nosso emocional, a gente tem que cuidar do nosso espiritual. Tá entendendo? E na igreja a mesma coisa. A igreja também tem que dividir essas tarefas. A gente tem que dar oportunidades também para que a pessoa cresça também. Para que ela aprenda também a ser o quê? Um servo, né? Que seja líderes também. A gente tem que dar essa oportunidade também para que não pese para a gente dentro da igreja. Porque imagina, gente, para ser pastor ou pastora, não é fácil, a responsabilidade é muito grande. Então, se o pastor for daquele que quer fazer tudo, vai chegar uma hora que ele vai desgastar e não vai aguentar. Ele precisa também de ter seu cuidado, ele precisa também de seu momento, ele precisa também cuidar da sua mente, cuidar do seu físico. Porque senão ele vai tombar e já era. Aí pode acontecer de dar problemas de saúde, problemas emocionais, como já falei, que é depressão, estresse, é milhões de coisas. Então, essa palavra eu peguei nesse sentido para mim, sabe? Que isso você também reflita, que você pegue também e medita nisso. Você tá deixando tudo isso sobrecarregar? Você tá fazendo tudo e tá deixando dividir os cargos? Ah, mas não faz nada. Mas será que ele não faz nada porque você quer atropelar? Porque às vezes a gente é assim. Faz coisa pra mim, a pessoa não faz. A gente vai lá e quer fazer. Não, você pediu pra pessoa fazer, você deixa. Poxa, eu pedi pra você, você nem fez, tem que me ajudar, tá entendendo? Você tem que dar também essa responsabilidade, tem que ter autoridade também, não mandar, entendeu? É diferente, autoritarismo e autoridade são totalmente diferentes uma com a outra, tá entendendo? Então a gente tem que deixar as pessoas também fazer as coisas, como dentro de casa, como uma empresa, como uma igreja, em qualquer lugar, até com os amigos também, assim, tipo, não deixar também que desrespeite a gente. Mas, gente, final dessa mensagem é isso. Não vou deixar aqui falando muito, porque já falei demais, né? O vídeo já tá longo. Mas a minha mensagem que eu quero passar para vocês é essa. Não deixe que desgaste
a sua vida. Não deixe que pese para você, sabe? Divide essas tarefas, divide tudo com quem está do seu lado. Não deixa que isso acumule dentro de você, porque senão você vai perecer, porque senão você vai se frustrar, senão você vai ficar mal. Não deixe que isso acumule, que forme uma bola de neve, porque senão você vai ficar doente. Muitas coisas ruins vão acontecer. Igual, por exemplo, uma situação de uma colega minha que ela deixou acumular tanto que hoje ela tá cansada espiritualmente. Hoje ela tá estressada, sabe? São situações assim que, que vai agravando, né? Por exemplo, tem colegas também que tem um monte de filhos que hoje ela tá, sabe, já não tá aguentando mais. Por quê? Por quê? Porque ela deixou, sabe, tipo assim, ela deixou que os filhos não fizessem nada. Ela fez tudo pro filho. Por exemplo, aconteceu uma situação de briga, ela foi, se intrometeu na briga. Tipo, filho com parentes, assim, sabe? Sabe aquelas briguinhas de criança? Tipo isso. Aí ela se entrou no meio da briga. Aí depois, tipo assim, sabe? Protegendo o filho em tudo. Gente, não faz isso. Tem que dar responsabilidade pro filho. O filho tem que resolver. Você tem que ensinar o seu filho e sua filha a não brigarem. Entendeu? Não defender a briga, porque senão ele vai continuar. Tipo, na mente dele vai estar, então eu posso brigar. E não é assim. Entendeu? Então eu vejo tantos exemplos, eu vejo tantas questões que não dá limite. Por exemplo, você está ensinando o seu filho no caminho que deve andar? Você está deixando o seu filho ser o rei da sua casa? Ele é que manda em tudo? Por exemplo, eu já fiz essa pergunta para uma pessoa. Aí essa pessoa, não, então não. Será que não mesmo? Porque tudo que o filho pede, que ele, né, tipo, ele manda. Não é o pai e a mãe que manda, é o filho. Se o filho quer um PlayStation, se o filho quer um celular, se o filho quer um iPad, se o filho quer bicicleta, se o filho quer um carro, você tem que dar. Se não der, vai birrar, né? Tipo, vai daquele berreiro que só. Gente, não deixe que isso desgaste na sua vida. Vigie nessa questão. Amém? Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu quero orar por você, tá bom? Senhor, neste momento eu quero te louvar, eu quero te glorificar, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Que essa mensagem, Senhor, possa estar entrando em nosso coração. Primeiro, sempre entra na mente, mas que através da mente possa entrar no nosso coração. E que a gente possa ser ministrado com essa palavra, Senhor. E que o Espírito Santo possa convencer os nossos corações, dando-nos sabedoria, porque não é só dar o conhecimento, nós precisamos também de sabedoria, Pai. Então, que neste momento, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Pai, para que a gente possa aprender a andar nos seus caminhos, para que a gente possa ter discernimento, para que a gente possa ter o conhecimento, para que a gente não venha perecer, Senhor, durante a caminhada. Renova-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos, que a gente possa, Senhor, ter, Pai, uma vida de santidade. Eu sei que é difícil ter, mas é possível, Deus. Então nos ensina a caminhar conforme a tua vontade. Ensina-nos a ter princípios, ensina-nos a ter valores, Pai. Que nós possamos estar sempre, Deus, sempre contigo, que nós possamos sempre caminhar conforme a tua vontade, Deus. Eu quero colocar essas vidas que estão assistindo, Senhor, essa mensagem, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa abençoar, fortalecer, Pai, que essa vida possa ser renovada agora nesse momento, que o Senhor possa invadir esta casa, esse lar, essa empresa, Senhor, esta igreja, que o Senhor possa cuidar de cada um, renovando as nossas forças, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos encher com a tua presença. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, que nós possamos seguir em frente e não pecar mais. Senhor, tira também, Senhor, quando a gente tem remorsos, e tira do nosso coração o remorso, para que a gente não venha ter remorso, que isso não venha corroer o nosso coração, mas que nós possamos nos arrepender, porque o arrependimento, ela gera mudança de vida, mudança de caminho. É como a tua palavra diz, quando Jesus falava, vai e não peques mais, que a gente tenha uma vida diferente, Senhor. Pai, abençoa-nos cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo. Ah, se você gostou, dá um comentário aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz, tá bom?
se você tem algum problema, ou então se você tá indo super bem, foi ministrada, se Deus falou com você, dá um comentário aqui, tá bom? Vou ficar muito feliz, tá? Beijo. Deus abençoe a tua vida. Até mais.